Brasil, e ele está dizendo que a única igreja que deve ser reconhecida como organização religiosa verdadeira no mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso entristeceu até muitos, talvez até muitos outros livros da própria Igreja Católica. E quando eles estão fazendo um trabalho, eles conseguem reconciliar nenhum, dá um chute na caneira desse jeito. Mas essa é a filosofia da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, tentar fazer isso mesmo. Então essa ponta pequena ela está aí, vai até o fim. E lá no fim, aí você lê o capítulo 17 do Apocalipse, vamos ver o que vai acontecer com ela. No versículo 20 a 25, capítulo 7, ele fala sobre o chifre, e que nós já mencionamos ali, que é naturalmente essa ponta pequena aí. Agora vamos ver a outra transparência. Por essa aí nós já podemos observar que a profecia de Daniel, capítulo 7, se vocês lerem o capítulo 2, vocês vão ver que a cronologia é a mesma. Só que no capítulo 2, Daniel usa outra linguagem, aliás, um outro símbolo. Ele usa o símbolo de uma estátua, cabeça de ouro, ventre de prata, peito de prata, que vai descer depois as pernas de barro, de ferro, e os 10 dedos, que é mesmo que até explode ali, assim por diante. Então vocês pegam o capítulo 7 e 8 e vão fazer relação entre uma parte e a outra, vão chegar à mesma conclusão. Com o capítulo 7, nós chegamos, portanto, até os nossos dias. Estamos vivendo esse tempo. Agora vejamos aí o 7c da capítulo 6. Nós vamos perceber por esse capítulo, por esses 6 selos, 7 selos, que nós estamos realmente vivendo esse tempo. Ele confirma tudo que nós já acabamos de dizer. Então, o cavalo branco, vocês lembraram assim por causa do tempo e material que nós temos. O cavalo branco representou o primeiro século da igreja, Cristo vitorioso e vencedor com a igreja. Ele saiu vitorioso e para vencer. Né? O cavalo branco ele representou o primeiro século da igreja, enquanto os apóstolos viviam. O branco é uma cor que representa a pureza. Enquanto os apóstolos viviam, a igreja cristã se manteve uniforme, manteve unida. Em Atos 2:42, diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partilho de pão, nas orações. Veio o cavalo vermelho. O cavalo vermelho significou que o pecado, as heresias e as guerras romanas, segundo e terceiro séculos. Nós colocamos aí para a gente ter assim uma noção do tempo, do ano 101 ao 299, do ano 300. Pecado, heresias. O vermelho ali, além de representar as guerras romanas que eram movidas contra os cristãos, ele representava também, de alguma forma, o pecado. Aí que os nossos pecados são vermelhos como carmesim, eles tornarão brancos como a neve. E aí começaram a surgir já as primeiras heresias. Vocês se lembram que Paulo disse, né? Nós estudamos que na aula passada. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Depois da morte dos apóstolos já começaram a entrar esses lobos cruéis e as heresias foram entrando. Depois nós temos o cavalo preto. O cavalo preto representou em maior número as apostasias, quer dizer, o afastamento das verdades. Aí nós temos também a conversão de Constantino, que foi o quarto e quinto século, até o ano 500 mais ou menos. Constantino foi aquele rei, aquele imperador romano ainda, foi no ano 321. Constantino, ele era pagão. Ele simulou a conversão dele, ele seguiu uma cruz no céu, e através daquela cruz ele teve uma mensagem, aquela coisa toda, então ele se converteu ao cristianismo. Só que essa conversão de Constantino, até hoje ainda paira uma dúvida sobre ela, né? Mas de qualquer maneira, ele simulou uma conversão ao cristianismo, e foi o tempo que a igreja cristã teve mais
mais paz foi no governo de Constantino, porque todas as propriedades de igrejas, propriedades, digamos, de casas, de templos, que o Império Romano havia tomado dos gregos, ele devolveu. Ele devolveu tudo isso, porque ele, como dissimulou a conversão dele. E ele foi quem transferiu, a história está aí comprovando isso fartamente, ele foi quem transferiu a quarta de sábado a domingo, fazendo uma sincretização, isto é, uma união do paganismo e cristianismo. Porque o cristianismo era o paganismo, eles guardavam, os pagãos guardavam o primeiro dia da semana em honra ao Deus Sol. E Constantino, ele imaginou, já que nós somos cristãos, mas não somos judeus, então nós, como cristãos, precisamos ter também um dia nosso de santificação, que não é o sábado dos judeus. E como eles guardavam o domingo, que era o dia do paganismo, ele implantou esse dia, e no Concílio de Nicéia, em 325, esse dia foi oficialmente implantado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, quando os protestantes guardam o domingo, eles guardam o dia que a Igreja Católica instituiu. Porque na Bíblia Sagrada não existe nenhum texto sagrado sequer que mande guardar o domingo, né? Fala. Nós conhecemos isso daí. Daí depois o cavalo amarelo. O cavalo amarelo representou, amarelo é cor de enxofre, mas no original está isso desde amarelo. Mas na interpretação vem isso aí, cavalo amarelo é cor de enxofre, e enxofre é cor de quê? É cor da morte. O cavalo amarelo representou, portanto, um tempo maior, representou o tempo da Idade Média. A Idade Média que durou, como temos aí, vários séculos, até, de acordo com uma profecia, dos 1260 anos, acho que está no vizinho ali, não sei se tem uma linha que está ali para baixo, né? Dos 1260 anos, não é não. Então nós temos até o século XVIII, né? 1798, por aí. Então vejam vocês, as perseguições, a chamada Inquisição, que na época foi dado o nome de Santa Inquisição, quando os crentes morreram, tudo aconteceu durante a idade do cavalo amarelo. E hoje, a própria Igreja Católica já está aí pedindo perdão ao mundo, porque ela agora está reconhecendo que foi culpada pela Inquisição. Culpada pela Inquisição. Então isso nos traz até o século XVIII. Depois nós temos almas debaixo do altar. Aí não há data porque é um caso isolado. É um outro selo, quinto selo. É um pedido de vingança a Deus contra os algozes, os crentes das perseguições. Esse século, como já dissemos, foi o século, ou melhor, todos esses séculos, quando a igreja passou essa tribulação angustiante, grande, durante 1260 anos. E no capítulo 12 de Apocalipse, vocês vão ver lá que a Bíblia diz que a igreja, Deus abriu, né? A terra abriu e engoliu o rio que perseguia a igreja, porque Deus tinha preparado um lugar para ela. Por isso ela foi realmente salva, ela conseguiu atravessar todos esses séculos e naturalmente chegou até nós. Esse pedido de vingança é um pedido das pessoas que morreram. Os protestantes tomam esse texto aí para defender a imortalidade da alma. Mas nós não temos nada de imortalidade da alma nesses textos aí. Nós tivemos um pedido de justiça contra os algozes, uma visão dos testemunhos fiéis frente à arrogância do poder da igreja. Esse texto nada tem a ver com imortalidade. Almas aí é uma referência aos santos que morreram. Compare versículos 9 e 10. Observe a expressão nosso sangue, que identifica a pessoa. E no versículo 11, o texto diz: o irmão está com a Bíblia aberta e
Colossenses capítulo 6. Leia o versículo 11, por favor. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então veja vocês, aí foi dada a cada um deles. Se almas aí fosse aquilo que o protestante quer colocar naturalmente na interpretação desse texto, então teria sido dada a cada uma das almas. Os textos aí, todos eles pegam a Bíblia Sagrada, já peguei outras traduções, e todas elas mostram que o pronome aí está no masculino, né? Então, é isso aí. Havia grandes almas debaixo do altar. Onde estaria esse altar? Na visão de vocês, onde estaria? No céu ou na terra? No céu. E mais? Na terra. O que é um altar? O altar era o lugar do sacrifício lá do tabernáculo, não era? Tinha o altar do sacrifício, que estava fora do tabernáculo, onde o cordeiro era morto. Depois o sangue era trazido para um outro que era chamado altar de incenso. Então o altar é o lugar onde a pessoa morre. O altar de Jesus foi a cruz. O altar de João Batista foi a espada que cortava a cabeça dele lá, né? O altar de Estevão foi uma praça. E o altar dessas pessoas foi o lugar onde elas morreram. Nas arenas, estraçalhadas por animais ferozes, pregadas em poste, como eu citei aqui o caso de João Luz, e tantos outros lugares onde os santos morreram. Vocês já imaginaram, se esse altar não estivesse nos céus, que tamanho que tinha que ter esse altar para caber tanta alma debaixo dele? Seria um lugar bom para ficar no céu debaixo do altar? O que vocês acham? Eu quero ir para o céu para ficar fora debaixo de altar, ficar debaixo de altar, você vai fazer o que lá? Clamando lá debaixo do altar? Lá no céu não é lugar de clamar por vingança de ninguém. Eles falam aqui, pois nós estamos aqui. Aqui nós estamos clamando como eles clamaram. Que Deus vingue o nosso sangue, vingue a perseguição que fizeram e que estão fazendo e vão fazer contra nós. Então isso vai acabar aqui na terra mesmo. Quando o pecado findar, todos esses aí vão receber a recompensa pelo que eles fizeram aqui na terra. Lá no céu não vai chegar ninguém debaixo de altar. Lá vai chegar todo mundo com palma nas mãos para exaltar e glorificar o Senhor. Então o altar dessas pessoas estava na terra, era o lugar onde elas naturalmente morreram, né? Bem, nós vamos discutir esse assunto aqui agora. E depois nós temos, depois desse aí, os sinais da natureza. Eu disse que a natureza, ela corrobora, ela ajuda a gente a entender a natureza natural de Deus e a nos situar no tempo. Quando o sexto selo, no capítulo 16, versículos 12 e 13, ele disse que o sol se escureceria, a lua não daria seu resplendor, havia um terremoto muito grande e havia também a queda das estrelas. Então, o sexto selo, ele foi naturalmente confirmado, ele foi identificado exatamente com esses sinais da natureza. E nós temos ali, portanto, o terremoto de Lisboa, foi no dia 1 de novembro de 1755. Nós já estávamos nessa época. O escurecimento do Sol e da Lua foi no dia 19 de maio de 1780. E a queda das estrelas foi no dia 13 de novembro de 1833. E vale dizer que esses acontecimentos da natureza, eles ficaram como
coisas, digamos que a própria ciência naturalmente não conseguiu explicar, especialmente o escurecimento do Sol e da Lua. Foi um escurecimento tão total, tão abrangente, e quem estuda hoje, já naturalmente quem faz cursos na escola e que estuda, naturalmente está aí no momento quando estuda a chamada geografia astronômica, sabe que no mesmo dia e na noite sequente seria impossível acontecer o eclipse do Sol e da Lua ao mesmo tempo, pela posição desses corpos celestes. Sempre que há um eclipse da Lua, um eclipse do Sol, pode verificar que estão em posição diferente. Mas aí aconteceu o escurecimento do Sol durante o dia, e à noite a Lua ficou com